A doutrina do amor fati, amor do que é no presente, fugir do peso do passado, assim como das promessas do futuro. Vimos ao evocar os exercícios de sabedoria recomendados pelos estoicos, como esse tema era essencial para os antigos, mas também para os budistas. Nietzsche o retoma por seus próprios meios, acompanhando a progressão do seu pensamento, como bem indica essa magnífica passagem de Ecce Homo. Cita a passagem. Minha fórmula para o que há de grande no homem é amor fati. Nada desejar além daquilo que é, nem diante de si, nem atrás de si, nem os séculos dos séculos. Não se contentar em suportar o inelutável, e ainda o menos dissimulá-lo. Todo idealismo é uma maneira de mentir diante do inelutável, mas amá-lo. Nada desejar além daquilo que é. A fórmula poderia ser assinada por Epicteto ou Marco Aurélio, aqueles de cuja cosmologia ele não se cansou de zombar. E, no entanto, Nietzsche insiste como neste fragmento de a vontade de poder. Uma filosofia experimental, como a que vivo, começa suprimindo, a título de experiência, até a possibilidade do pessimismo absoluto. Ela quer antes atingir o extremo oposto, uma afirmação diosiníaca do universo tal qual ele é, sem possibilidade de subtração, de excesso ou de escolha. Ela quer o ciclo eterno, as mesmas coisas, a mesma lógica, ou mesmo ilogismo dos encadeamentos. Estado mais elevado a que possa um filósofo atingir. Minha fórmula para isso é o amor fati. Isso implica que os aspectos até então negados da existência sejam concebidos não apenas como necessários, mas como desejáveis. Esperar um pouco menos, lamentar um pouco menos, amar um pouco menos, nunca permanecer nas dimensões não reais do tempo, no passado e no futuro, mas tentar, ao contrário, habitar tanto quanto possível o presente. Dizer-lhe sim com amor, numa afirmação diosiníaca, diz Nietzsche, referindo-se a Dionísio, o deus grego do vinho, da festa, da alegria. Aquele que por excelência ama a vida. Por que não? Mas talvez você ainda faça objeção. Admite-se a rigor que o presente e a eternidade se assemelham, já que nenhum deles é relativizado ou diminuído pela preocupação com o passado ou com o futuro. Compreende-se também, com os estoicos e budistas, como aquele que consegue viver no presente pode extrair de semelhante atitude meios de escapar das angústias da morte. Que seja. Mas não é menos verdade que há uma contradição perturbadora entre as passagens de Nietzsche, de um lado, na doutrina do eterno retorno, ele nos pede para escolher o que queremos viver e reviver, em função do critério da repetição eterna do mesmo. E de outro, ele nos recomenda amar todo o real, qualquer que seja, sem nada tomar ou abandonar, e, sobretudo, nada querer além daquilo que é, sem nunca procurar escolher ou selecionar no interior do real. O critério do eterno retorno nos convidava à seleção apenas dos momentos dos quais desejássemos a infinita repetição. E eis que a doutrina do amor fati, que diz sim ao destino, não deve fazer nenhuma exceção para tudo amar e tudo compreender num mesmo amor ao real. Como conciliar as duas teses? Se admitirmos, tanto quanto possível, que este amor ao destino só vale depois de serem postas em prática as exigências seletivas do eterno retorno, se vivêssemos segundo esse critério de eternidade, se nos encontrássemos, enfim, no grande estilo mais alta das intensidades, tudo seria bom. Os infortúnios da sorte não teriam mais lugar, tampouco os acontecimentos felizes. Poderíamos, enfim, viver todo o real, como se a cada instante ele fosse a eternidade mesma. E isso por um motivo que os budistas e estoicos já tinham compreendido. Se tudo é necessário, se compreendemos que o real se reduz de fato ao presente, o passado e o futuro perderão sua inesgotável capacidade de nos culpar, de nos persuadir de que teríamos podido e, consequentemente, devido agir de outro modo. A atitude do remorso, da nostalgia, dos arrependimentos, mas também das dúvidas e das hesitações em face do futuro, que conduz sempre ao dilaceramento interior, à oposição de si contra si, logo à vitória da reação, já que ela leva nossas forças vitais a se enfrentarem. A inocência do devir,
ou a vitória sobre o medo da morte. Se a doutrina do eterno retorno repercute como eco na do amor fati, esta, por sua vez, culmina no ideal da inculpabilidade total. Pois a culpabilidade, como vimos, é o máximo do reativo, do conflito interior entre si e si mesmo. Somente o sábio, aquele que ao mesmo tempo pratica o grande estilo e segue os princípios do eterno retorno, poderá alcançar a verdadeira serenidade. É ela exatamente que Nietzsche designa pela expressão inocência do devir. E cita: há quanto tempo me esforço para demonstrar a mim mesmo a total inocência do devir? E tudo isso por que motivo? Não será para conquistar o sentimento de minha completa irresponsabilidade para escapar a todo louvor e toda reprovação? Pois é assim, e apenas assim, que podemos, por fim, ser salvos. De quê? Como sempre, do medo. Por meio do quê? Como sempre, pela serenidade. Eis porque, simplesmente, queremos devolver ao devir sua inocência. Não existe ser que se possa tornar responsável do fato de que alguém exista, possua esta ou aquela qualidade, nasceu em tais circunstâncias, em tal meio. É um grande reconforto que não exista ser semelhante. Não existe nem lugar, nem fim, nem sentido ao qual possamos imputar nosso ser e nossa maneira de ser. E uma vez mais, é um grande reconforto nisso. Consiste a inocência de tudo o que é. Diferentemente dos estoicos, sem dúvida, Nietzsche não pensa que o mundo seja harmonioso e racional. A transcendência do cosmos foi abolida, mas como eles, ele convida a viver no instante, a nos salvar por nós mesmos, amando tudo o que existe, a fugir da distinção dos acontecimentos felizes e infelizes, a nos libertar, sobretudo, dos dilaceramentos que uma má compreensão do tempo introduz fatalmente em nós. Remorsos associados a uma visão indeterminada do passado, eu deveria ter agido de modo diferente. Hesitações em face do futuro, eu não deveria fazer uma outra escolha? Pois é, quando nos libertamos dessa dupla face insidiosa das forças reativas, qualquer dilaceramento é essencialmente reativo. Quando nos libertamos dos pesos do passado e do futuro, que alcançamos a serenidade e a eternidade, aqui e agora, já que não há nada mais, já que não há referência a possíveis que venham relativizar a existência presente e semear em nós o veneno da dúvida, do remorso ou da esperança. Críticas e interpretações de Nietzsche. Acredito ter-lhe apresentado o pensamento de Nietzsche, sob seu melhor aspecto, sem nunca tentar criticá-lo, como fiz, aliás, quase sempre, quanto aos grandes filósofos que abordamos juntos. Estou, de fato, em parte convencido de que é preciso, inicialmente, compreendê-lo antes de fazer objeções. E de que isso leva tempo, muito tempo às vezes, mas também e sobretudo, de que é preciso aprender a pensar segundo os outros e com outros, antes de se conseguir, tanto quanto possível, pensar por si mesmo. Por isso não gosto de denegrir um grande filósofo, mesmo quando por vezes sou levado a silenciar objeções que me vêm irresistivelmente ao espírito. Não posso, contudo, omitir por mais tempo uma delas. Na verdade, eu teria várias, que fará com que você entenda por que, apesar de todo o interesse que demonstro pela obra de Nietzsche, nunca pude ser nietzschiano. Essa objeção diz respeito à doutrina do amor fati, que se encontra, como você viu, em muitas tradições filosóficas, entre budistas e estoicos, notadamente, mas também no materialismo contemporâneo, como você verá no próximo capítulo. A noção de amor fati se fundamenta no seguinte princípio: lamentar um pouco menos, esperar um pouco menos, amar um pouco mais o real como ele é e, se possível, amá-lo por inteiro. Compreendo perfeitamente quanta serenidade, alívio, reconforto, como tão bem diz Nietzsche, pode haver na inocência do devir. Acrescento que a injunção só vale, é claro, para os aspectos mais dolorosos do real. Convidar-nos a amá-lo quando ele é amável não teria de fato sentido,
já que isso seria natural. O que o sábio deve conseguir realizar em si é o amor pelo que ocorre, sem o que ele não é sábio, mas se encontra como todos, amando o que é amável e não amando o que não é. Ora, é aí que reside a dificuldade. Se é preciso dizer sim a tudo, se não se pode, como se diz, pegar e largar, mas ao contrário assumir tudo, como evitar que o filósofo contemporâneo, discípulo de Nietzsche, Clement Rosset, chamava tão acertadamente, mas para negar, o argumento do carrasco? Esse argumento é mais ou menos enunciado da seguinte forma: existem na Terra, desde sempre, carrascos e torturadores. Sem dúvida alguma, eles fazem parte do real. Consequentemente, a doutrina do amor fati, que nos obriga a amar o real, tal como ele é, nos pede também para amar os torturadores. Você considera a objeção banal e risível. Quanto ao primeiro ponto, ele tem razão. O argumento, concordo, é trivial. Mas, e quanto ao segundo? Uma palavra pode ser banal e, contudo, absolutamente verdadeira. Ora, acredito que seja este o caso. Outro filósofo contemporâneo, Theodor Adorno, se perguntava se ainda poderíamos, depois de Auschwitz e do genocídio hitlerista perpetrado contra os judeus, convidar os homens a amar o mundo tal como ele é, com um sim, sem restrição ou exceção. Será mesmo possível? Epicteto, por sua vez, declarou nunca ter encontrado em sua vida um sábio estoico. Alguém que amasse o mundo em todos os momentos, mesmo os mais atrozes, que se possa imaginar. Que se abstivesse em qualquer circunstância de lamentar ou esperar. Devemos ver, de fato, nesse esmorecimento uma loucura, uma fraqueza passageira, uma falta de sabedoria, ou não seria um sinal de que a teoria vacila, que o amor fati não é apenas impossível, mas que às vezes se torna simplesmente obsceno. Se devemos aceitar tudo o que é e como é, em toda a sua dimensão trágica de não sentido radical, como evitar a acusação de cumplicidade ou de colaboração com o mal? Mas ainda mais, muito mais mesmo. Se o amor ao mundo tal como ele ainda não é realmente praticável, nem entre os estoicos, nem entre os budistas, em Nietzsche, ele não corre o risco de retomar irresistivelmente a forma execrável de um novo ideal. E por isso mesmo, uma nova figura do niilismo? Na minha humilde opinião, esse é o argumento mais forte contra a longa tradição, que vai das sabedorias mais antigas do Oriente e do Ocidente até o materialismo mais contemporâneo. De que adianta pretender acabar com o idealismo, com todos os ideais e todos os ídolos, sob esse grandioso programa filosófico? Permanece ele próprio um ideal? De que adianta zombar de todas as figuras da transcendência e apelar para essa sabedoria que ama o real, tal como ele é, se esse amor permanece, por sua vez, perfeitamente transcendente, se ele permanece um objetivo radicalmente inacessível, sempre que as circunstâncias, por menos que seja, são difíceis de serem vividas? De qualquer modo, tais interrogações não poderiam nos levar a subestimar a importância histórica da resposta nietzschiana às três grandes perguntas de toda a filosofia. A genealogia como nova teoria, o grande estilo como moral ainda inédita e a inocência do devir como doutrina da salvação sem Deus, nem ideal, formam um todo coerente, sobre o qual você deverá refletir por muito tempo. Pretendo desconstruir a própria noção de ideal. O pensamento de Nietzsche abre caminho para os grandes materialismos do século XX, para os pensamentos da imanência radical do ser no mundo que, por apresentarem os mesmos defeitos do modelo de origem, nem por isso deixarão de construir uma longa e fecunda posteridade. Gostaria ainda, a título de conclusão, de lhe dizer como a obra de Nietzsche será objeto de três interpretações, sem dúvida, só me refiro às que valem a pena, às que se enraizam numa leitura séria, podemos ver nela uma forma radical de anti-humanismo, uma desconstrução sem precedente dos ideais da filosofia das luzes. De fato, é certo que o progresso, a democracia,
os direitos do homem, a república, o socialismo, etc., todos esses ídolos e ainda outros serão varridos por Nietzsche, de sorte que quando Hitler encontrou Mussolini, não foi inteiramente por acaso que lhe ofereceu uma bela edição encadernada de suas obras completas. Também não foi acaso que ele tenha servido de modelo, num outro estilo por vezes ligado ao primeiro, devido ao ódio à democracia e ao humanismo, ao esquerdismo cultural dos anos 1960. Inversamente, podemos ver nele um continuador paradoxal da filosofia das luzes, um herdeiro de Voltaire e dos moralistas franceses do século XVIII, o que não tem nada de absurdo, pois, em muitos aspectos, Nietzsche dá prosseguimento ao trabalho que eles inauguraram, ao criticar a religião, a tradição, o antigo regime, ou ao colocar sempre em evidência, por trás dos grandes ideais anunciados, os interesses inconfessáveis e as hipocrisias escondidas. Podemos, por fim, ler Nietzsche como aquele que acompanha o nascimento de um mundo novo, aquele no qual as noções de sentido e de ideal vão desaparecer em proveito apenas da lógica, da vontade de poder. É a interpretação de Heidegger, como veremos no próximo capítulo, que vê Nietzsche como pensador da técnica, o primeiro filósofo que vai destruir integralmente e sem o menor resquício a noção de finalidade, a ideia que haveria na existência humana, um sentido a buscar, objetivos a perseguir, fins a realizar. Com um grande estilo de fato, o único critério que subsiste ainda para definir a vida boa é o critério da intensidade, da força pela força, em detrimento de todos os ideais superiores. Não seria, depois de esgotada a alegria de desconstruir, entregar o mundo contemporâneo ao puro cinismo, às leis cegas do mercado e da competição globalizada? Como você vê, a pergunta merece pelo menos ser feita.